Olá, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus, novamente aqui trazendo para você uma palavra de fé e otimismo e falando a respeito da necessidade da perseverança em orações. Diz assim no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração. Você vê, Paulo aqui sendo dirigido, guiado pelo Espírito, orientando a igreja em Colossos para que eles fossem perseverantes na oração. Capítulo 4, versículo 2, assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, vigiando, a pessoa ficar apercebida, ficar atenta, sendo uma pessoa prudente, a pessoa cujo qual bem está apercebida de todas as situações. Vivemos num tempo em que as pessoas estão muitas vezes alienadas aos acontecimentos no que diz a palavra de Deus, no que diz a respeito do reino de Deus. Estão bem informatizadas, bem informadas com os acontecimentos seculares, com tudo, mas, no entanto, não têm se apercebido com aquilo que tem acontecido na vida delas mesmo, no seu íntimo, no seu interior, muitas das vezes deixando a desejar ou vacilando, vamos dizer assim, porque não tem vigiado, não tem se policiado e das muitas vezes tem deixado as coisas a desejar no que tange a parte da fé. Por quê? Porque consideram que inclusive os acontecimentos seculares são algo que está acontecendo para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro, se você pode ver nos livros de Mateus, de Marcos, Lucas, João, quando ele falou a respeito da grande tribulação, quando ele falou da vinda do Filho do Homem, não estava falando da questão do Cristo ressuscitado vir para buscar a igreja, estava falando do dia de vingança, estava falando do que aconteceria para aquela geração, para aquela. Fica apercebido, atento a isso, né? Muitos têm trazido para o futuro, futurizando as situações como se Jesus estivesse voltando agora. Por quê? Porque os acontecimentos no dia a dia, temporais, ciclones extratropicais, terremotos, né, epidemias, fome, guerras. Ora, isso tudo sempre fez parte da humanidade, no decorrer dos tempos, dos séculos passados. Tudo isso aconteceu e tem acontecido e irá acontecer. E quando a pessoa fala a respeito disso, ela tem, muitas vezes, se preocupado justamente com a situação dela estabelecida nesse lugar e não tem se apercebido com respeito à manifestação da sua fé. Sempre que você tiver uma necessidade, acredito que isso é no cotidiano, no dia a dia, porque vivemos num mundo onde nós, como nós temos falado, não fazemos parte dele, mas nós dependemos com respeito à nossa alimentação, o ar que respiramos, no dia a dia, a sustentação, moradia, essas coisas tudo. Só que a nossa verdadeira habitação, a nossa verdadeira morada, ela é celestial, ela está nos aguardando. E um dia, sim, Jesus irá buscar, quando ele nos chamar para irmos para ele, para a glória eterna. O pó torna ao pó, como está escrito na palavra, e o Espírito torna para Deus. Mas, enquanto isso, aqui nesse tempo, nessa época, nesse período, como diz aqui, porque diz assim, no versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, disse Paulo, para que Deus nos abra a porta para a pregação, para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Olha só, a fim de falar de quem? A fim de falar justamente daquilo que Cristo fez, dos méritos de Cristo, dos méritos dele na cruz, porque tudo foi consumado, tudo foi feito por ele estabeleceu tudo. A obra de Deus é perfeita, a obra de Deus ela foi concluída, ela é concluída pelo próprio Deus. Hoje, quando falamos a respeito da palavra, nós não estamos buscando querer colocar uma nova doutrina, um novo ensinamento, doutrinas novas tem se espalhado pelo mundo afora, aí, que as pessoas, para ela poder ter a salvação da vida eterna, ela tem que pagar preço, tem que cumprir com obrigações, que ela tem que frequentar lugares. E isso nunca foi estabelecido pelo Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus ela é sem mácula, sem ruga, ela é perfeita. E ela aguarda com respeito à questão do dia que irá para junto dele,
para a glória eterna, aonde é a nossa morada verdadeira, a nossa morada celestial. Mas, como diz assim no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não palavra de morte, palavra de destruição, de acusação, mas uma palavra de sabor, uma palavra temperada com sal, ou seja, sempre afirmando, já deu tudo certo, pode a tristeza durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Pode você estar passando a dificuldade, o problema que for, uma coisa é certa, Deus é contigo, jamais te desamparou e jamais a te desamparar. Olha só, no versículo 5, um pouquinho antes, diz assim, ó, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Você vê, ó, a palavra de Deus não fala que nós temos que ir até as pessoas, querer impor sobre elas, ou dizer para elas que aqui é o lugar certo, que aqui é o lugar onde Deus está. Nós temos que aproveitar as oportunidades em momento que se dá essa condição, quando as pessoas abrem o oportunismo para podermos falar para elas do verdadeiro amor de Cristo, não querer impor sobre elas. É como as pessoas nesse mundo, com respeito, que gostam de músicas seculares. Não vou citar aqui em termos, né, de música quais que são, mas tem muitos que daqui a pouco começam a botar o som alto para que os outros também venham escutar a mesma coisa que eles escutam. Assim tem sido também na vida de pessoas que têm tentado impor sobre as outras pessoas aquilo que elas querem. Não, mas as pessoas têm que ouvir. Olha, vai ouvir realmente quem Deus quer que venha ouvir. Aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos, eles vão ouvir. Só que tem pessoas que, mesmo que ela esteja ouvindo com respeito à verdade, muitas vezes ela tem essa afirmação. Isso me faz lembrar o caso de uma pessoa conhecida minha, uma pessoa muito querida, inclusive se encontra dentro de um lugar desses, né? Que um dia eu falando para ela, para essa pessoa, a respeito da palavra, a respeito que não existe um poder paralelo, a respeito de que não a condição para a pessoa com respeito a ela da vida eterna, ela já é eleita, escolhida, a pessoa diz assim, mas eu tenho que estar nesse lugar, porque se eu não estiver nesse lugar, eu não me sinto fortalecido. Ora, a escolha é de cada um. Né? Tem pessoas que ela ouve a palavra da verdade, ela tem essa sensibilidade, ou seja, e passa a ter esse conhecimento, ela tem tranquilidade, ela sabe que Deus é com ela sabe que ela é morada do Espírito, ela sabe que onde quer que ela esteja, onde quer que ela vá, onde quer que ela for, Deus está com ela, Deus está ali, porque ele disse que viria, na época lá para os judeus, para os apóstolos, Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ele mesmo depois ainda no livro de João, lá no capítulo 8, versículo 23, ele diz assim, ó, aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada. Você vê, isso foi para aqueles que estavam naquele tempo. Depois da cruz, depois dos acontecimentos todos, depois da paurosa de Jesus, depois da conclusão toda com respeito à queda do templo no ano 70, não em 1970, no ano 70 da era cristã, né? Ali aconteceu com respeito à queda do templo e o ministério de morte, ele caiu por terra, que o último a ter sido destruído justamente foi isso. A morte foi destruída. Por quê? Porque a lei que tinha sido estabelecida era de condenação, era um ministério de condenação e morte, tá entendendo? E aí o que acontece? O Senhor Jesus, quando ele determinou desta forma que aqueles naquele tempo, eles ouvissem a palavra e guardassem, ele viria para eles e faria morada. Hoje, quem nasce já tem essa condição, já é desta forma abençoado, já nasce com a presença de Deus. Por quê? Porque é um espírito revestido de carne. Não nasceu com respeito à questão física, para depois o espírito ou a alma fazer parte da pessoa. Não, ele já vem do Pai, ele já vem da glória eterna. Deus ele permitiu que viéssemos dessa maneira, porque o intento dele é o que ele quer que aconteça, que tenhamos experiências na carne, experiências físicas, e assim venhamos manter essa confiança e manter essa perseverança. Por isso que aqui, como nós falamos a respeito através deste canal,
que você estará ouvindo sempre uma palavra de fé e de otimismo e estaremos orando em seu favor. Lembrando a você ainda que não se inscreveu no canal, você que não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal e muitas pessoas serem alcançadas também. Por quê? No momento que você até se inscreve, que você dá o seu like, que você ativa o sininho, nos próximos vídeos o YouTube estará recomendando para você. E até mesmo falamos para as pessoas, coloque o seu nome para oração, coloque aí nos comentários, tenha certeza que Deus irá abençoar você grandiosamente. E o propósito é justamente isso, é orar em seu favor. Porque muitos dizem assim, mas Deus sabe, conhece todas as nossas situações. Uma pergunta, quando Jesus veio, quando ele veio no seu ministério terreno, quantas vezes você ouviu falar que ele se retirava, né, para os montes, que ele se retirava ali para aquele jardim no Getsêmani, né, à beira do mar? Quantas vezes ele ia para a oração? Ora, se ele desta forma afirmou que nós temos que ser perseverantes, lá no livro de Lucas, capítulo 18, ele fala desta forma. E aqui nós temos visto que não podemos ser negligentes de maneira nenhuma, em toda situação, mas como falamos, desde já agradecendo, porque isso já é a convicção, isso já é a certeza. Então, quando você até mesmo, vamos supor, que vai se deslocar de um lugar para outro, vamos determinar dessa forma assim, meu Deus, eu estou indo para tal lugar já com toda certeza, debaixo da tua proteção e guarida, tanto na ida quanto na volta. Pronto, você já está agradecendo, você já tem essa certeza de que tudo já deu certo. Você está compreendendo? Então, por isso aqui que eu tenho falado para você, Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai. Você sabe o que é isso, perseverar? Não é a pessoa fazer tentativas, não é a pessoa, volta e meia, lá, uma que vez que outra, não, é perseverar mesmo, é continuar insistente. Mas não aconteceu tal fato, mas creia desta forma e não esmoreça, não desanime, perseverai na oração, vigiando. Quando nós falamos a respeito dessa questão da vigilância, é justamente a questão da nossa fé. A fé ela tem que ser blindada, a fé ela tem que ser exercitada. A prática disso com respeito à questão da súplica e da oração é justamente esse é o ponto. Por quê? Porque a pessoa ela se coloca com respeito a essa característica. A característica do verdadeiro cristão é justamente isso, a perseverança e a confiança. E isso tudo, com certeza, faz parte daqueles que amam a Deus. E como diz aqui no versículo 6, e a vossa palavra, ela seja sempre agradável. Olha só, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Por isso que é importante que você tenha o conhecimento das Escrituras, que você leia a Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa está num lugar onde só mostram para ela aqueles mesmos versículos, aqueles mesmos capítulos. E quando, por exemplo, se fala a questão de Paulo, as cartas, as epístolas que foram escritas por ele, o que acontece? Ele sempre assinando de cunho com respeito no final. Diz assim no capítulo 4, no versículo 18, diz assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. E ele encerra sempre dizendo assim, a graça seja com todos. Você pode ver, as epístolas de Paulo, ele encerra sempre dizendo assim, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. A graça de Deus seja com todos. Ou seja, graça quer dizer o quê? Favor imerecido. Ele já abriu a porta, como muitos têm ouvido falar a respeito disso, para que as pessoas elas venham entrar no reino de Deus. Não estou falando a respeito da salvação, está se falando ao reino de Deus neste mundo, ao reino de Deus dentro da pessoa. Por quê? Essa é a convicção, a tranquilidade, a paz, a segurança, a certeza, porque o reino de Deus é isso, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, sempre mantenha essa confiança, creia, Deus é contigo e vamos fazer esta oração. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual a dificuldade, Você talvez tenha passado por maus momentos, por uma situação crítica, difícil, mas uma coisa é certa, jamais Deus há te desamparar. Davi disse, já fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado por tudo, graças a Deus, graças ao Senhor que nos tem dado vida,
e a vida que o Senhor tem nos dado é uma vida, meu Pai, de paz, de alegria de viver, e em todo sentido, em todos os aspectos, que seja suprida toda necessidade, meu Pai, de cada uma dessas pessoas, com que diz respeito à questão financeira, econômica, de proventos, de provisões, meu Pai, de tudo, que essa pessoa, meu Pai, tenha, meu Pai, o sustento dela de cada dia, o pão de cada dia, meu Deus, o pão que alimenta, meu Pai, a parte física, o corpo, o organismo desta pessoa, e que se ela está passando por algum problema de saúde, que ela receba vigor físico, seja ela curada de qual que seja a moléstia, a enfermidade, que ela seja fortalecida no sangue, nos ossos, nos nervos, que ela seja fortalecida desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Muito obrigado desde já, meu Pai, por tudo, e que a casa, o lar desta pessoa seja como um pedacinho do céu, onde haja diálogo, harmonia, compreensão, entendimento, porque isto já está determinado. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela tua graça e misericórdia, e também obrigado pela tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos instrui, que nos orienta e nos fortalece. E que esta pessoa seja fortalecida, meu Pai, que ela seja fortalecida no seu espírito, para ter louvor, tua honra e tua glória. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por todas as questões, tantas as situações de lutas, porque, meu Pai, sabemos que a momentânea provação, a momentânea, meu Deus, tribulação, ela nos traz vigor, ela nos traz confiança e esperança. Muito obrigado por tudo. Já deu tudo certo, para teu louvor, tua honra e tua glória. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é desta forma. Como falamos, vamos sempre em frente, porque Deus já tem te abençoado, sem sombra de dúvidas. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade.